Aviões cortam o ar a 900 km por hora sem desviar 1 milímetro da rota. Furacões giram em direções opostas em cada hemisfério. O número 33 aparece em guerras, ruínas e sociedades secretas. E existe uma única data no calendário em que o fim do mundo pode acontecer. Tudo isso tem uma explicação, mas não é a que te ensinaram. Hoje, vamos desmontar 4 pilares do que chamam de ciência e revelar o que está por baixo. Vamos começar com algo que deveria ser óbvio, mas que a ciência teórica transformou em um labirinto de equações. O efeito Coriolis é descrito nos livros como a deflexão aparente de objetos em movimento causada pela rotação da Terra, defletindo à direita no hemisfério norte, à esquerda no sul. É o tipo de definição que soa tão técnica que a maioria das pessoas simplesmente aceita e passa adiante. Mas espera! Se a Terra realmente gira, e a velocidades diferentes dependendo da latitude, como é que um avião decola de São Paulo, voa por 12 horas e pousa exatamente onde deveria, sem nenhuma correção visível para esse suposto giro planetário? A resposta oficial é que os pilotos e sistemas de navegação compensam continuamente. Mas aqui está o detalhe que eles não desenvolvem. De acordo com o próprio modelo padrão, a superfície terrestre se move em velocidades e direções diferentes dependendo de onde você está. O Equador gira cerca de 1.670 km por hora. Os polos, quase zero. Isso significa que um avião cruzando continentes estaria constantemente atravessando camadas de velocidade radicalmente distintas. A compensação precisa seria contínua, complexa e visível nos dados de voo. E, no entanto, os voos funcionam com a mesma precisão de um relógio. Então, por que os aviões não são afetados pelo efeito Coriolis? A resposta mais simples: porque aviões não giram. O efeito Coriolis, dentro do modelo alternativo, é uma descrição incorreta do que acontece com objetos em movimento relativo a uma Terra que se move. Mas se a Terra é fixa, estacionária, não girando, então não existe deflexão causada por rotação. E é aqui que entra o efeito Magnus. O efeito Magnus é real, observável e repetível, exatamente o que a ciência deveria ser. Ele descreve a força exercida sobre um cilindro ou esfera que gira rapidamente enquanto se move através do ar. Essa força desvia a trajetória do objeto em relação ao seu eixo de rotação. É por isso que uma bola de futebol curva quando chutada com efeito. É por isso que projéteis de artilharia desviam quando disparados a longas distâncias com rotação aplicada. Agora vem a lógica que eles nunca te pedem para aplicar. O efeito Magnus age sobre objetos que giram. Aviões não giram ao redor do próprio eixo durante o voo. Logo, o efeito Magnus não se aplica a eles. Sem giro, sem efeito Magnus. Sem efeito Magnus, sem desvio de rota. O avião vai do ponto A ao ponto B em linha direta, ou quase isso, porque não existe força giratória agindo sobre ele. E se a Terra girasse, haveria forças constantemente puxando o avião para fora da rota. Não de forma sutil, de forma mensurável e significativa. O fato de que isso não acontece, de forma consistente, em cada voo, em cada companhia aérea, em cada nação, é, por si só, uma evidência que deveria provocar perguntas sérias. Pense nisso da forma mais simples possível. Se você está parado dentro de um carro em movimento e joga uma bola para cima, ela cai de volta na sua mão. O carro está se movendo, mas o sistema interno permanece coerente. Agora imagine que o carro está girando em espiral enquanto avança. A bola não voltaria para sua mão da mesma forma. Esse princípio, aplicado em escala global, deveria produzir distorções perceptíveis. E não produz. Sem giro, sem desvio, sem efeito Coriolis real. Agora chegamos a algo que vai exigir que você deixe de lado o que aprendeu sobre meteorologia convencional e comece a pensar em termos de eletricidade. Furacões, ciclones e tufões são apenas nomes diferentes para o mesmo fenômeno, sistemas de tempestade que giram. No hemisfério norte, eles giram no sentido anti-horário. No hemisfério sul, no sentido horário. A explicação oficial é que esse padrão de rotação é causado pelo efeito Coriolis, aquela deflexão que a Terra girando supostamente produz. Mas tem um problema lógico enorme aqui. Se o efeito Coriolis é uma força derivada da rotação terrestre, ele deveria agir de forma gradual e distribuída sobre qualquer massa de ar em movimento, não apenas sobre tempestades. Por que a névoa não gira?
Porque o vento de uma janela aberta não espirala. Porque pequenas correntes de ar não apresentam deflexão sistemática. A resposta oficial é que o efeito Coriolis só se torna visível em escalas suficientemente grandes. Mas isso levanta outra questão. Se ele só funciona em certas escalas, que tipo de força real é essa? Existe uma alternativa que, curiosamente, a física convencional estuda muito bem, só que em outros contextos. Ela se chama magnetohidrodinâmica. A magnetohidrodinâmica descreve o comportamento de fluidos que conduzem eletricidade quando submetidos a campos magnéticos. Isso inclui plasma, metais derretidos e, crucialmente, água salgada. E os oceanos do planeta são exatamente isso. Imensas massas de água salgada, condutoras de eletricidade, atravessadas por campos eletromagnéticos. A regra da mão direita da eletricidade diz o seguinte: o polegar aponta na direção do fluxo de corrente elétrica, e os dedos curvados mostram a direção de rotação do campo magnético resultante. Isso é física real, ensinada em qualquer universidade de engenharia elétrica do mundo. Agora aplique esse princípio aos oceanos. Se a polaridade eletromagnética do hemisfério norte é oposta à do hemisfério sul, o que o próprio modelo geomagnético padrão confirma, ao descrever o campo magnético terrestre como um dipolo com polos de polaridade opostas, então o fluxo de corrente elétrica nos oceanos segue direções opostas nos dois hemisférios. E quando esse fluxo interage com as massas de água e ar úmido sobre eles, o resultado é exatamente o que observamos: tempestades girando em direções opostas dependendo do hemisfério. Sem efeito Coriolis. Sem terra girando. Apenas eletromagnetismo, a única força que você consegue realmente medir, replicar e demonstrar em laboratório. Conforme observado pelo físico Michael Faraday, o eletromagnetismo é a força que permeia todos os fenômenos observáveis na natureza. Não a gravidade abstrata. Não forças fictícias de corpos invisíveis no espaço. Eletricidade e magnetismo, atuando sobre a matéria condutora. E aqui fica a provocação. Se você consegue replicar padrões de rotação de tempestade em um laboratório usando magnetohidrodinâmica, o que pode ser demonstrado com eletrólitos, campos magnéticos e a regra da mão direita, então por que a ciência insiste em atribuir esse fenômeno a uma força que nunca foi diretamente observada em escala humana? Ciência real é o que pode ser observado e repetido. Tudo que depende de modelos teóricos não verificáveis. É um sistema de crença disfarçado de método. Antes de continuar, um respiro necessário. Se você chegou até aqui esperando que 33 seja o código secreto dos Illuminati, a marca da besta ou o número proibido de alguma conspiração sombria, provavelmente vai se decepcionar. E é exatamente isso que precisamos discutir. O número 33 carrega significado real, mas não o significado que o medo sugere. Na latitude 33 graus norte, algo interessante acontece quando você olha para um mapa das civilizações antigas. Bagdá, 33 graus N. Damasco, 33 graus N. Beirute, 33 graus N. Fênix, Arizona, 33 graus N. As ruínas de Babilônia, 33 graus N. A cidade de Roswell, famosa pelos supostos eventos de 1947, 33 graus N. A concentração de sítios arqueológicos, ruínas de antigas civilizações e cidades de importância histórica ao longo dessa faixa de latitude é estatisticamente notável. Por que essa concentração existe? Uma interpretação investigativa sugere que as populações que sobreviveram a catástrofes naturais cíclicas, eventos geológicos, eletromagnéticos ou atmosféricos de grande escala, estavam justamente concentradas nessa faixa. A zona Goldilocks de 33 graus norte não seria uma coincidência geográfica, mas o resultado de seleção natural ao longo de milênios. As civilizações que se estabeleceram nessa latitude sobreviveram. As outras não. Isso explicaria por que essa região é hoje o epicentro de conflitos geopolíticos intensos. Iraque, 33 graus N. Síria, 33 graus N. Afeganistão, beira da faixa. Irã, 32 a 37 graus N. Se existe conhecimento, entre determinadas elites, de que essa latitude representa uma vantagem de sobrevivência em relação a algum evento futuro, então o controle militar e territorial dessa região ganha uma dimensão completamente diferente. Não é sobre petróleo. Não é sobre democracia. É sobre posicionamento. E os maçons?
O grau 33 na maçonaria? Existe uma interpretação que conecta esse número ao ponto em que a água congela, 32 graus Fahrenheit, e o grau seguinte, 33, seria o limiar de transformação. No pensamento esotérico, é o ponto em que a mente descongela de suas limitações. Intrigante como símbolo. Mas, honestamente, não é o que deveria te preocupar. O que deveria te preocupar é a pergunta que eles não fazem. Por que tanto recurso está sendo investido nessa região específica do planeta, agora, com tanta urgência? Chegamos ao ponto que, para muitos, é o mais difícil de processar. Toda cultura antiga tinha um calendário. E quase toda cultura antiga tinha uma profecia de fim de ciclo. Os maias, os sumérios, os hindus com seus yugas, os nórdicos com Ragnarok, os autores do livro de Gênesis. A pergunta que raramente se faz é: por que culturas sem contato entre si chegaram a estruturas tão similares? Porque todas elas ancoraram seus ciclos cósmicos em eventos astronômicos específicos, solstícios, equinócios, posições planetárias. O capítulo 1, versículo 14 do Gênesis diz: haja luminares no firmamento dos céus para separar o dia da noite, e sejam para sinais, e para estações, e para dias e anos. Isso não é poesia. É instrução operacional. O céu funciona como relógio. E os antigos sabiam ler esse relógio com precisão surpreendente. O solstício de inverno é o momento em que o Sol alcança seu ponto mais ao sul no horizonte e aparentemente para por 3 dias antes de começar a se mover de volta. Esse é o ponto de máxima tensão no ciclo anual. Em diversas tradições, é também o ponto de máxima vulnerabilidade do sistema que mantém o mundo em equilíbrio. Se o Sol continua se movendo em direção ao sul após esse ponto, em vez de retornar ao norte, algo muda. O equilíbrio eletromagnético que mantém os sistemas climáticos, as correntes oceânicas e os campos magnéticos em padrões reconhecíveis entra em colapso. O que acontece então não é o fim do mundo no sentido religioso. É uma reorganização catastrófica do ambiente físico, fogo, convulsão eletromagnética, reconfiguração geográfica. É por isso que temos tradições de luzes no Natal. Luzes nas árvores, nas casas, nas ruas. O ritual de iluminar a escuridão no solstício de inverno não é apenas celebração. É, em algum nível arquetípico da memória humana, uma resposta ao medo do que aquela escuridão pode trazer. As culturas que sobreviveram a catástrofes anteriores transmitiram esse medo codificado em ritual. O Natal não é o que te contaram. Não no nível mais profundo. E aqui vem a observação que mais deveria provocar pensamento crítico. Lançamentos espaciais e militares de grande porte têm sido agrupados consistentemente em torno do período do solstício de dezembro, 21, 22, 26 de dezembro. Missões públicas e anunciadas com antecedência, que qualquer pessoa pode verificar nos registros históricos da NASA e de agências espaciais russas. Por que esse agrupamento? Por que essa data? Uma possibilidade investigativa. Se existe conhecimento, mesmo que parcial e distorcido, de que o período do solstício representa uma janela de vulnerabilidade ou oportunidade em relação a algum fenômeno eletromagnético de grande escala, então testes realizados nessa janela fazem sentido estratégico. Não são coincidências de calendário. O historiador Graham Hancock, em sua obra Fingerprints of the Gods, argumenta extensamente que civilizações avançadas foram destruídas por catástrofes geológicas no passado e que o conhecimento dessas civilizações sobreviveu codificado em mitos, monumentos e calendários. Academicamente controverso. Sim. Totalmente sem fundamento. Os dados arqueológicos que ele apresenta merecem leitura cuidadosa antes de qualquer julgamento. Agora olhe para o conjunto. O efeito Coriolis é apresentado como prova da rotação terrestre, mas não explica adequadamente por que aviões e outros objetos não giratórios são imunes a seus efeitos. O efeito Magnus, que é real, mensurável e repetível, sugere que apenas objetos em rotação sofrem deflexão. Uma Terra estacionária elimina a necessidade do Coriolis como explicação. Os padrões de rotação das tempestades, que são usados como evidência do Coriolis, podem ser explicados com precisão pela magnetohidrodinâmica, usando apenas a polaridade eletromagnética oposta entre os hemisférios e a condutividade elétrica da água salgada. Sem rotação terrestre necessária. A concentração de civilizações antigas e conflitos modernos ao redor do paralelo 33 Norte sugere um padrão que vai além de coincidência histórica ou geopolítica convencional.
E os ciclos astronômicos codificados em todas as culturas antigas, especialmente em torno do solstício de inverno, apontam para um conhecimento de eventos cíclicos que a história oficial prefere ignorar ou relegar ao campo da mitologia. O filósofo Platão, em Timeu, descreve ciclos de destruição civilizacional causados por conflagrações de fogo e delúvios de água que ocorrem periodicamente. Isso estava sendo escrito como história, não como ficção. Eclesiastes 1:18 diz: porque na muita sabedoria há muito pesar, e o que aumenta o conhecimento aumenta a dor. Pode ser que o conhecimento que estamos recuperando não seja confortável. Raramente é. Mas a alternativa, aceitar modelos que contradizem o que podemos observar e replicar, é ainda menos aceitável. O cérebro humano é a ferramenta mais sofisticada no cosmos. Mas ela só funciona quando você a usa. Nos próximos vídeos, vamos entrar nos detalhes da estrutura eletromagnética real que organiza os hemisférios, na ciência por trás do porquê o paralelo 33 é geograficamente relevante durante eventos catastróficos, e em como os antigos codificaram esse conhecimento de formas que ainda podem ser lidas, se você souber onde olhar. Por enquanto, pegue uma das perguntas deste vídeo, qualquer uma, e pesquise você mesmo. Não aceite minha versão. Não aceite a versão oficial. Procure os dados brutos. Procure o que pode ser observado e repetido. Isso é ciência real. O resto é religião com jaleco branco.